Então vamos falar aqui sobre a insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, que é o coração grande ou coração fraco. Aí cada um chama de um jeito, são situações um pouco diferentes, nem sempre na insuficiência cardíaca o coração está grande, nem sempre ele está fraco. Às vezes ele está as duas coisas, tá? Então a insuficiência cardíaca é um conjunto aí de algumas doenças, algumas possibilidades que podem dificultar, fazer o coração não ter força suficiente ou ele não ter capacidade de bombear sangue suficiente para suprir o organismo com oxigênio, né? A insuficiência cardíaca, o que está certo? Coração grande ou coração fraco? Na verdade, como eu falei, nenhuma das duas coisas está totalmente certa. Ele pode não estar grande, pode não estar fraco, pode estar as duas coisas. Então, tem algumas formas diferentes de insuficiência cardíaca. As duas formas mais comuns são as duas formas existentes, né, na verdade, são a insuficiência cardíaca sistólica, que é quando o coração não tem força para bombear sangue suficiente para o corpo. Então, ele bombeia menos do que deveria, porque ele não tem força. Chega sangue no coração, às vezes tem muito sangue dentro do coração, mas ele não tem força suficiente para bombear. No outro caso, a insuficiência cardíaca diastólica, que é a incapacidade do coração de receber sangue. Então, não chega sangue suficiente no coração, ele não se enche de sangue. Às vezes ele até tem força suficiente para bombear, mas como não chega sangue suficiente nele, ele não se enche o suficiente, ele tem dificuldade para bombear. Na verdade, ele bombeia tudo que chega. Mas se entra pouco sangue, sai pouco sangue do coração. Esse que é o problema da insuficiência cardíaca diastólica. Nesse caso é o coração duro. Ele tem força para bombear. Às vezes está até mais forte do que o necessário. Mas como chega pouco, sai pouco. Tá? E existem os casos mais difíceis, aí, mais complicados de tratar, onde acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem dificuldade para se encher, então chega pouco sangue ao coração, e além de ter pouco sangue dentro dele, ele ainda não tem força para bombear. Então chega pouco e sai menos do que chegou. Aí é uma situação ainda mais complicada da gente conseguir resolver. Então é insuficiência cardíaca sistólica, coração fraco, insuficiência cardíaca diastólica, coração duro, e às vezes as duas situações ao mesmo tempo, tá certo? Então, por isso que eu falei que coração grande e coração fraco não são termos corretos. Nenhum dos dois está certo, nenhum dos dois está errado, dependendo da situação que a gente tiver. Mas por que ocorre? Por que o coração fica duro? Por que o coração fica grande? Por que ele fica fraco? Tem sintoma? Como é que eu descubro se eu tenho algum tipo desses problemas? Pessoal do Instagram, e tem alguém aqui não, que está aí online, que tem um pai, um avô, ou alguém que tem insuficiência cardíaca sistólica ou diastólica? Não. Aqui no Facebook já vi que tem gente aqui que tem problema, tem pressão, tem diabetes. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as possíveis causas dessas doenças, né? O que pode causar esse tipo de alteração? Em alguns casos, a doença pode ser revertida, em outros não. Isso também depende da causa. Tá? A gravidade é totalmente variável, não depende normalmente da causa. O tratamento varia um pouquinho de acordo com a causa, por isso que é importante a gente tentar, pelo menos, quando pega um paciente que tem insuficiência cardíaca, tentar, pelo menos, entender o que está acontecendo, descobrir qual é a causa possível. Nem sempre a gente consegue chegar na causa exata da insuficiência cardíaca, nem sempre a gente consegue saber o que está causando a doença, mas a gente pelo menos precisa tentar. Tá? Algumas das possíveis causas. O que pode causar insuficiência cardíaca? Doença coronariana, que é entupimento nos vasos do coração. Se o coração não recebe sangue suficiente, ele não está sendo irrigado, ele não recebe nutriente suficiente, não recebe oxigênio suficiente, ele perde força. Então, se ele não está sendo bem nutrido, ele perde força de bombeamento e ele não consegue fazer o serviço da maneira que seria adequada. Doença de Chagas, aqui no Brasil, é uma grande causa de insuficiência cardíaca. A Lidiane está me perguntando ali se pode fazer atividade física com insuficiência cardíaca. Vamos falar um pouquinho isso ali na frente, Lidiane. Calma aí que vamos chegar lá. Se pode ter vida normal ou se não pode. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para o fim da aula. Eu vou falar sobre causas, sintomas, tratamentos, o tratamento básico da insuficiência cardíaca, o tratamento de algumas causas específicas e se essa pessoa pode ou não ter uma vida normal tendo o coração fraco, tendo insuficiência cardíaca. Aguenta um pouquinho aí, fica online que a gente já vai falar sobre isso. Então, a segunda causa aqui, doença de Chagas, é uma causa importante de insuficiência cardíaca no Brasil, que isso é uma doença que existe
quase que só aqui no Brasil, né, que é causada pelo bichinho barbeiro. Ele te pica, tem um parasita no bicho, o parasita entra na circulação e ele causa inflamação do músculo do coração, inflamação crônica do coração, que pode com o tempo deixar ele grande. Às vezes causa problema, às vezes não. Você pode ter doença de Chagas no sangue, ter o parasita e não ter doença. Pode ter doença de Chagas no sangue, ela atacar o esôfago, né, que é o tubo que liga a boca ao estômago, pode atacar o intestino e pode atacar o coração. São as formas mais comuns aí da doença de Chagas. Nem sempre é o coração e nem sempre causa doença. Doenças de depósito, que são algumas proteínas anormais que podem aparecer no organismo, e essas doenças de depósito, essas proteínas podem se depositar no coração, endurecer o coração e fazer o coração ficar mais fraco do que o normal e com elasticidade fibrosado, né, com elasticidade, perder elasticidade. Amiloidose, sarcoidose e hemocromatose, por exemplo, são algumas dessas doenças que causam depósito de substâncias estranhas no coração. Pode ser causado por doenças de válvulas do coração, válvulas anormais, pode ter problema de nascença, válvula ruim que nasce ruim e vai causar problema lá para frente, mais na frente na vida. Pode ter problemas reumatológicos, por exemplo, pode ter problemas adquiridos, por exemplo, por um infarto que destrói uma válvula e essa válvula acaba ficando ruim, uma válvula funcionando mal dentro do coração, ela muda toda a circulação sanguínea dentro do coração e pode fazer o coração aumentar de tamanho também. Pode ser por infecção, no caso da endocardite, pode ser por doenças reumáticas, como é a febre reumática, a maior causa de insuficiência e de estenose valvar que causa insuficiência cardíaca aqui no Brasil, e pode ser congênita, como eu falei, que são as doenças valvares de nascença. Pode ser a miocardite. Miocardite é a inflamação do músculo do coração. Miocardite também pode ser por doenças autoimunes. Pode ser por doenças virais. Gripe pode causar insuficiência cardíaca por miocardite. Febre amarela, dengue. Esse coronavírus já tem, se não me engano, descrição de miocardite pelo coronavírus. Qualquer vírus, basicamente, grande parte deles, não vou dizer qualquer, porque não são todos, mas boa parte dos vírus que causam outros tipos de doenças que normalmente não são do coração, podem causar inflamação e insuficiência cardíaca aguda. O coração está bem numa semana e está ruim na outra por uma inflamação, por uma virose qualquer. Pode acontecer. Não é comum, ainda bem, porque normalmente são casos graves, mas é uma coisa que acontece com alguma frequência. Tá? Pode acontecer miocardite alcoólica, insuficiência cardíaca alcoólica, que é a inflamação crônica do músculo do coração pelo álcool, alcoolismo. Eu já mandei paciente de 35 anos alcoólatra para transplante de coração por causa de miocardite alcoólica. Tá? Às vezes, parando o álcool, o coração pode voltar ao normal, mas quanto mais rápido a gente identificar o problema e parar, cessar o alcoolismo, maior a chance disso normalizar, mas não é sempre que acontece. Às vezes já está num ponto tão ruim que precisa de transplante. Tá? Então, insuficiência cardíaca alcoólica. Alguns tipos de arritmias podem causar, principalmente as arritmias que deixam o coração muito acelerado ou acelerado por muito tempo. O coração acelerado por muito tempo está se esforçando por muito tempo e isso acaba deixando, com o esforço continuado, enfraquecendo a musculatura do coração. Pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer. Alguns tipos de arritmias, tá, gente? Quem tem arritmia, não se assuste. A maioria das arritmias, arritmia é um termo muito amplo, tem muitos tipos de arritmias diferentes. A enorme maioria delas não causa esse tipo de problema, tá? Infarto também pode causar, um infarto que destrua uma válvula ou um infarto que deixe uma cicatriz muito grande na parede do coração, também pode causar por deficiência muscular. O infarto é uma área do coração que morre, que seca, fibrosa e ela não funciona mais. Então, se você tem uma cicatriz grande, o coração não tem mais a mesma capacidade de bombeamento e com o tempo isso vai acabar atrapalhando e pode deixar ele maior do que o normal, tá certo? Pode acontecer a insuficiência cardíaca gestacional. Gestação, gravidez pode causar insuficiência cardíaca. Também não é comum, mas pode acontecer. Tá? Insuficiência cardíaca na gravidez, o organismo reage à gravidez como uma doença e acaba inflamando o coração por causa disso. Tá? Não é muito bem explicado o mecanismo que isso acontece, mas existe também. Tá? Pode colocar em risco tanto a mãe quanto o bebê. Às vezes nasce e a mãe continua com o coração ruim. Às vezes reverte, às vezes não. Tem que tratar e esperar para ver o que vai acontecer. E se eu tenho o coração grande, o coração fraco, o que eu posso sentir? Tem sintoma? Como que eu posso tratar?
E posso prevenir? Dá para não ter insuficiência cardíaca? Dá para diminuir o risco disso acontecer? O que eu posso fazer para melhorar minha saúde e não ter insuficiência cardíaca mais lá para frente? Tá? Para prevenir, como ela tem várias causas diferentes, a prevenção é um pouco mais... Na verdade, a prevenção é simples, mas como são várias causas diferentes, tem várias causas que a gente não consegue. A gestacional, autoimune, as reumáticas e as valvares, a gente não tem muito o que fazer. Elas vêm por outras coisas sobre as quais a gente não tem controle. Mas a maioria dos casos, grande parte das vezes, a insuficiência cardíaca é causada pela hipertensão. Pressão alta por muito tempo, que pode deixar o coração grande por esforço. O coração está fazendo esforço extra durante muito tempo e por isso ele acaba ficando grande. É uma complicação possível da hipertensão não controlada. É uma complicação possível do infarto. O infarto a gente também tem como prevenir, como diminuir o risco de ter um infarto. Então, nesses casos, na doença coronariana, que são os entupimentos no coração. Quanto menor o risco de entupimento, menor o risco de insuficiência cardíaca. Então, nesses casos da hipertensão, do infarto e da insuficiência cardíaca por doença coronariana, da insuficiência diastólica causada pelo diabetes, esses casos a gente consegue prevenir. Alguns outros a gente não tem controle. E como é que a gente pode diminuir o risco de pressão alta, de diabetes, de insuficiência cardíaca por doença coronariana e por infarto? Já falei aqui várias vezes em várias das aulas anteriores que vocês assistiram. Nesses casos, é aquela mesma prevenção de sempre. Atividade física, alimentação adequada, manter o peso controlado. Se é hipertenso, se é diabético, usar as medicações bonitinho, controladinha, no horário correto, todo dia, fazer o possível para não pular medicações. Tá? Então, isso é o mais importante de ser feito. Manter a saúde como um todo bem controlada, atividade física, dieta, medicações, para evitar problemas futuros, o que é o que a maioria das pessoas não faz. Não se preocupa com o corpo hoje e depois reclama quando fica doente lá na frente. Né? O coração é um músculo. Como todo músculo, ele precisa de sangue para funcionar. Ele também precisa receber sangue para poder nutrir as próprias células e funcionar corretamente. Tá? É contra essa, no caso do paciente hipertenso, é contra essa pressão que o seu coração está bombeando. Quanto mais alta ela tiver, mais força o coração vai precisar fazer para bombear. Tá? O que acontece com os músculos do corpo quando você está na academia fazendo força? Quando o músculo faz esforço extra, o corpo faz o músculo crescer e ficar mais duro, mais rígido, para suportar melhor o peso, a sobrecarga. O coração é um músculo, então se ele está muito tempo bombeando contra uma pressão alta, ele está fazendo mais força do que o que deveria, está fazendo um esforço extra. Com o tempo, o músculo do coração vai aumentar de tamanho, o músculo do coração vai ficar mais duro do que o normal. O coração, o músculo que está maior, precisa de mais sangue para funcionar, para se nutrir. O coração, se ele está grande, se ele está com as paredes mais fortes, ele precisa também de mais sangue para funcionar bem e para se nutrir. Quanto mais sangue ele precisar, maior o risco de faltar sangue. No caso tenha um entupimento, caso tenha uma arritmia, ele bata muito rápido, ele também vai precisar de mais sangue. Então é por isso que a pressão alta, com o tempo, vai deixar o coração duro, vai deixar o coração maior do que o normal, e ele pode, por isso, se esgotar por fazer muito esforço durante muito tempo, começar a perder força. O músculo do coração, se ele estiver duro demais, ele começa a perder elasticidade. Então ele fica duro, quando o sangue vai chegar no coração, ele não se estica, ele não consegue receber sangue suficiente. Ele tem força para bombear, mas entra pouco sangue no coração, porque cabe pouco. Porque ele está com as paredes muito grossas, lá dentro sobrou um espaço pequeno para entrar sangue. Então ele bombeia pouco. Isso é insuficiência cardíaca diastólica. Se ele está com as paredes muito grossas e muito duras, ele começa a bombear pouco. Se ele bombeia pouco, ele mesmo começa a precisar de mais sangue. Bombeando pouco, ele recebe menos sangue. Recebendo menos sangue, ele começa a ficar fraco. Ele não tem oxigênio, não tem nutrientes para se nutrir, para funcionar direito, ele começa a perder força também. Tá? Então, por isso que esses bons hábitos são tão importantes hoje, para manter a sua pressão, peso, diabetes, tudo muito bem controlado, para evitar problemas futuros, porque esses problemas vão se juntando. Eu só tinha pressão alta, não me cuidei, estou obeso. Não me cuidei, pressão alta e obesidade, meu colesterol subiu. Pressão alta, colesterol e obesidade,
Fiz entupimento no coração. Entupi meu coração, vou ter um infarto, vou ficar com o coração fraco. Os problemas vão se somando. Então eu não tenho só pressão alta. A pressão alta já é um indicativo de risco maior de ter infarto, de ter entupimento, de ter derrame, de ter insuficiência cardíaca. Por isso que ela precisa ser bem cuidada hoje para evitar problemas lá na frente. Não é simples assim, é só uma pressão alta. Porque ela vai te causar outros problemas. E quando eles vão se juntando, a situação vai ficando cada vez mais complicada. Tá? E quais são os sintomas? Como que eu posso identificar se eu não tenho coração grande? Como que eu posso desconfiar dessa doença, desse problema? Existem casos que têm muitos sintomas, existem casos que têm poucos sintomas, alguns não têm nada. Descobrem por acaso que o coração está grande e que não está bombeando normal. Principalmente nas pessoas que têm pouca atividade física, que não fazem muito esforço no dia a dia, demoram mais tempo para perceber que o coração está grande, porque se não tem muito sintoma, não usa muito, não faz muito esforço, como é que vai saber se está ficando cansado? Como é que você vai saber se está sentindo alguma coisa diferente se não está fazendo nenhum esforço? Tá? Vou dar uma olhadinha aqui no Instagram rapidinho. Quando a pressão sobe, sinto dor nas pernas. Isso é normal? Sandra Roseli. Não sei, Sandra. Tem que ver se tem alguma outra coisa que pode estar causando dor nas suas pernas, tá? Essas perguntas assim, a gente sem informação, sem exame, sem consulta, a gente não consegue responder adequadamente, tá certo? Então, sintomas da pressão, da insuficiência cardíaca. E além de, às vezes, ter sintoma, às vezes não tem, nem sempre os sintomas são relacionados à gravidade da doença. Você pode ter pessoas com o coração bombeando muito mal, bombeando muito pouco e que não sentem nada. Pode ter pessoas com o coração que bombeiam um pouco menos do que o normal, insuficiência cardíaca leve e que tem muitos sintomas. E existe a possibilidade de descompensação, que a gente fala. Uma pessoa que está bem compensadinha, está tudo funcionando, ela tem a doença, está tomando os remédios, está tudo funcionando corretamente, não tem sintomas, não está inchado. De repente, por um motivo qualquer, por exemplo, os que eu já falei aqui, qualquer tipo de infecção, uma infecção... Pera um minutinho, gente, que acho que a gente teve um probleminha aqui na conexão. Acho que já está voltando aqui ao normal para vocês, principalmente aqui no Instagram não, porque eu estou fazendo pelo celular, que eu estou fazendo ao mesmo tempo no Facebook aqui pelo notebook, e a conexão está meio instável hoje aqui. Então eu posso ter pessoas com o coração muito ruim que não sentem muita coisa, posso ter pessoas com o coração quase normal que sentem, e pode ter a descompensação. A pessoa está se sentindo bem, às vezes com o coração muito fraco, às vezes não, mas que ela se sente bem, está bem compensada, tem uma infecção qualquer, uma infecção urinária, uma gripe, uma sinusite, uma pneumonia, bagunça tudo, de repente ela vai para o pronto-socorro completamente descompensada, inchada, cansada, com batedeira. Isso pode acontecer, tá? Isso é a descompensação de uma pessoa que está compensada. E quais são os sintomas mais comuns? O que é mais comum os pacientes? Por que é mais comum os pacientes procurarem a gente no consultório com insuficiência cardíaca? Desconfiando ou procurar um cardiologista para saber o que está acontecendo, né? Falta de ar ou cansaço exagerado. Eu andava, ia na padaria, ia no mercado, agora eu ando 50 metros, estou cansado, tenho que parar para descansar no meio do caminho. Eu conseguia subir escada, agora eu não consigo mais, eu subo 5 degraus, 10 degraus, já estou cansado. Não consigo fazer esforços que eu conseguia fazer normalmente antes. Isso é um dos sintomas mais comuns e é um dos mais perceptíveis. Não conseguir mais fazer esforços que conseguia fazer antes. Tá? Se cansar com mais facilidade com os mesmos esforços que está acostumado a fazer. Falta de ar ao deitar. O paciente consegue se deitar, mas se ficar meia horinha deitado, começa a dormir, acorda sentindo que está afogando, sente muita falta de ar, às vezes precisa ir para a janela, abrir a janela e parece que tem a sensação de estar afogando depois que fica algum tempo deitado. Isso é a dispneia paroxística noturna, uma falta de ar repentina que vem durante a noite depois que a pessoa já está deitada há algum tempo. Tá? Esse é o... Também as pessoas não conseguem percebem o sintoma, mas não ligam isso ao coração. Mas no consultório, quando fala pra gente, doutor, eu deito e fico com muita falta de ar e me canso à toa, e preciso levantar. Outra coisa que acontece com frequência, a gente perguntar ao paciente, você dorme com um travesseiro só? Dorme com um travesseirinho baixo? Não, doutor, não consigo dormir com o travesseiro baixo. Tem que dormir sentado, tem que dormir no sofá, tem que pôr 3, 4 travesseiros e dormir quase sentado, inclinado para conseguir respirar direito. Isso pra gente também é um sintoma, é um sinal importante de que provavelmente é o coração que está causando essa falta de ar.
Outro sintoma comum, inchaço nos pés e nas pernas, bastante comum. E o inchaço, normalmente o inchaço da insuficiência cardíaca, está com uma perna só inchada, está inchado vermelho e dolorido, grande parte das vezes, na maior parte das vezes, não é cardiológico o problema. O inchaço das pernas da insuficiência cardíaca é de baixo para cima, dos dois lados, não costuma dar de um lado só, de baixo para cima, nas duas pernas, pé, tornozelo, perna, joelho, coxa, barriga, ele vai subindo. Quanto pior tiver a doença, mais alto vai estar o inchaço. E normalmente ele não é doloroso, a não ser que esteja muito inchado, ele pode também causar dor. Mas na maioria das vezes a dor não acontece no caso da insuficiência cardíaca, no inchaço da insuficiência cardíaca. Tá? Palpitação também pode acontecer com alguma frequência. A palpitação é sentir o coração dando pulos, falhando, dando batimentos fora do normal, batimentos fora do ritmo. O coração acelerado, coração descoordenado. Você vê que tem hora que ele está rápido, tem hora que está devagar. Arritmias, né? Algumas arritmias são comuns na insuficiência cardíaca. Indisposição, fraqueza, desmaio também pode acontecer em casos mais graves. Cansaço exagerado, indisposição, não tem força para nada, tudo que vai fazer está cansado, tudo está pesado, tudo está difícil, começa a perder disposição, não consegue fazer mais o serviço de casa, não consegue ir no mercado, não consegue ir na padaria, porque se cansa à toa. Isso também pode ser sintoma de insuficiência cardíaca. Quando você vai juntando esses sintomas, o paciente normalmente tem mais de um desses. Ele está inchado, ele está cansado, o intestino está lento, a fome diminui. A maioria dos sintomas da insuficiência cardíaca é causado por retenção de líquido. Excesso de líquido no organismo, muito sangue, muita água na circulação, aumenta o volume de sangue, e se o coração está fraco, ele não dá conta de bombear. Se o coração não bombeia direito, o rim não filtra direito. Chega pouco sangue no rim, ele filtra pouco sangue. Se ele filtra pouco, ele forma pouca urina, sai pouca água do organismo, o organismo retém líquido. Com a retenção de líquido, sobra água no corpo. Se o coração não consegue bombear, o que o corpo faz com essa água? Vamos tirar essa água da circulação. O coração não está dando conta de bombear, vamos tirar essa água da circulação. Para onde que a gente vai jogar essa água? Essa água vai para os pulmões, dá falta de ar. Essa água vai para as pernas, vai para o tecido muscular, para subcutâneo, para debaixo da pele, cheio de água nas pernas, as pernas inchadas e pesadas. Essa mesma água vai para a parede do estômago, tira a fome. Vai para a parede do intestino, deixa o intestino lento. E os problemas vão só piorando. Quanto mais água, maior o inchaço, maiores os sintomas. Por isso que, quando chega no pronto-socorro com suspeita de insuficiência cardíaca, com as pernas inchadas, com falta de ar, primeira coisa que os médicos normalmente fazem, diurético, vamos tirar o excesso de água no organismo. Em alguns casos, o paciente chega descompensado no consultório e a gente aumenta o diurético. Em uma semana, o paciente tomando doses altas de diurético, ele perde 6, 8, 10 quilos. Na verdade não são quilos, são litros. Ninguém perde 10 quilos de gordura em uma semana sem fazer uma cirurgia bariátrica. É água, excesso de água. Em 3, 4 dias a falta de ar desaparece, a fome volta, o intestino volta a funcionar. Porque grande parte dos sintomas é devido, não é porque o coração está fraco que dá a maioria dos sintomas, é porque tem muita água no corpo, água no pulmão, água espalhada por todo lado, e também pelo coração fraco, claro, mas a maior parte dos sintomas é por retenção de líquido. Então, outro sintoma que pode acontecer, mas que é um pouquinho mais difícil de identificar, é a redução do volume de urina produzido no dia a dia. Está fazendo menos xixi do que o normal. E a maioria das doenças crônicas cardiovasculares, a pressão, o diabetes, que apesar de não ser cardiovascular, é uma doença crônica muito comum, não tem muito sintoma. Ou melhor, até tem, mas os sintomas são inespecíficos. Uma pessoa de 70 anos, que está acima do peso, que tem pressão alta, que tem diabetes, que não faz atividade física nenhuma, como é que ela vai perceber que ela está ficando cansada? Ela não faz esforço. É da cama para o sofá, do sofá para a cozinha, da cozinha vai no mercado e volta. Então, às vezes, demora muito para perceber. Pô, ela está ficando cansado, mas está acostumado com o cansaço, está cansado todo dia. E demora para perceber, para conseguir ligar o sintoma a uma doença nova. Já tem pressão, já tem diabetes, já sabe que tem doença. Eu estou cansado porque eu estou cansado. É normal estar cansado. Às vezes não é, às vezes é uma doença nova. É insuficiência cardíaca, né, que na verdade é uma evolução da doença, que já está causando os sintomas dela e você ainda não está percebendo.
Então, por isso que é difícil perceber os sintomas e ligar eles a um problema novo, a um problema que precisa de tratamento específico. Não vai ser o mesmo tratamento da pressão alta. Às vezes a gente precisa acrescentar remédios, fazer exames novos e ajustar um pouco melhor aí a situação. E como eu falei um pouquinho antes, os sintomas não são necessariamente ligados à gravidade da doença. Você pode ter doença leve com muito sintoma, doença grave com pouco sintoma. Depende das condições gerais de saúde do paciente, depende dos hábitos de vida, da atividade física, da alimentação, do peso. Algumas vezes a gente precisa restringir a quantidade de líquido que esse paciente pode tomar, se o coração estiver muito fraco, principalmente. Problemas emocionais, estresse, ansiedade podem causar alterações, podem acelerar o coração, pode subir a pressão, causar sintomas. Então, às vezes, não é só o coração. A gente precisa fazer alguns ajustes na saúde geral para poder deixar o organismo todo com equilíbrio um pouco melhor e tentar melhorar a saúde aí do coração. Então, os bons hábitos alimentares, a restrição de líquido em alguns casos, pacientes graves, a gente às vezes chega a restringir o líquido em até 800 ml por dia, e nesse caso é 800 ml de líquido, não é 800 ml de água. Líquido, água, suco, refrigerante, café, leite, chá, tudo entra no líquido. O paciente pode tomar no máximo 800 ml de líquido por dia, em alguns casos, em casos mais graves, né? Não é em todo mundo, mas a gente precisa fazer. O controle das situações emocionais aí precisa ser avaliado, da estresse, da ansiedade, os problemas em casa, né? Problemas familiares que podem às vezes ser resolvidos, mas como as pessoas não se comunicam como deveriam, não conversam e não resolvem os problemas dentro de casa, às vezes as situações perduram por muito mais tempo do que deveriam. Para quem quer ouvir mais um pouquinho sobre aí a saúde emocional, não sei se todo mundo aqui viu a aula de saúde emocional que está no YouTube, a aula de saúde emocional acho que não está aqui no Facebook ainda, mas no YouTube procura lá, Dr. Leandro Franco, saúde emocional, a aula está sensacional, está excelente, foi a que eu mais gostei de fazer até agora para vocês aqui. Mas tá, já sei que eu tenho aqui alguns sintomas, eu tenho pressão, eu tenho diabetes, já infartei, quero saber se eu tenho pressão alta. Como é que eu... Quero saber se eu tenho insuficiência cardíaca. Como é que eu sei se eu tenho insuficiência cardíaca, se isso que eu estou sentindo é o coração fraco ou não? Como é que eu descubro isso? O diagnóstico é através da clínica, dos sintomas do paciente, da história. Quanto mais fatores de risco o paciente tiver, mais a gente desconfia da insuficiência cardíaca. Isso é importante da gente frisar, né? Uma pessoa de 20 anos que chega no consultório com inchaço nas pernas, ela não vai ser a primeira, não tem doença nenhuma, não tem histórico de doença de nascença, não vai ser a primeira possibilidade que eu vou pensar normalmente. Eu vou procurar outras coisas antes, se não achar, eu vou acabar procurando o coração também. Tá? Mas ele é realizado então através da clínica, que são os sintomas, através dos fatores de risco e através de exames. Quais são os exames principais, os exames iniciais que a gente utiliza? O raio-x de tórax pode ser utilizado para ver água no pulmão, para ver derrame pulmonar, derrame pleural, no caso, derrame pericárdico, para ver o tamanho do coração. Ele é bastante útil, não é o melhor exame para isso. Então, se você tiver um raio-x e dizem que o coração está grande, passe no cardiologista e faça um ecocardiograma. Ecocardiograma é o primeiro exame que a gente usa para ver insuficiência cardíaca. É um ultrassom do coração. Ele vê o tamanho do coração, se está bombeando bem, a condição das válvulas do coração, se tem cicatrizes de infarto, se ele está duro, se ele está fraco. Então, o ecocardiograma é o exame mais importante para a gente avaliar o tamanho do coração, se é insuficiência cardíaca ou não. O raio-x de tórax, como eu falei, também ajuda, e o eletrocardiograma, que é aquele exame que liga um monte de fiozinhos no peito, nos braços e nas pernas. Ele mostra alterações elétricas no coração. Algumas dessas alterações elétricas sugerem para a gente que o coração pode estar maior do que o normal, de que ele pode estar trabalhando com sobrecarga. Então, o raio-x e o eletro são exames mais ou menos. Eles podem indicar doença, mas eles podem dar normal com a doença, e eles podem ter algum tipo de alteração que não significa que tenha doença no coração. Tá? O mais importante é o ecocardiograma. É um exame de fácil acesso, na maioria das unidades boas de saúde tem um ecocardiograma, não é um exame muito caro, é um exame que tem um resultado rápido, não precisa de grandes análises, às vezes boa parte dos serviços dá o resultado do ecocardiograma no mesmo dia, e ele faz um diagnóstico bastante preciso para a gente. Em alguns casos, a gente precisa de outros exames, tanto para diagnóstico, quanto o eco, às vezes não fica muito claro para a gente se a doença é do coração ou não.
Às vezes a gente precisa de outros exames para diagnóstico etiológico, que é a gente descobrir a causa. Tá, eu fiz um eco, tem aqui, o coração está bombeando fraco. Por que que ele está fraco? As válvulas estão normais e não tem cicatriz de infarto. E aí, o que que eu faço? Nesses casos, a gente pode usar tomografia, pode usar ressonância, pode usar cintilografia. Tem alguns outros exames que eu não vou me alongar por aqui com eles, que podem me mostrar as possíveis causas da insuficiência cardíaca. Tá? Se é por entupimento, o cateterismo pode ver, a cintilografia pode ver falhas de enchimento de sangue no coração. Se é por inflamação, a ressonância pode mostrar. Se é por doença de válvula, se é por entupimentos, a tomografia também pode mostrar para a gente. Então, esses outros exames são mais úteis no segmento, para a gente ver prognóstico, se é muito grave, se não é, se existe chance dessa insuficiência cardíaca voltar ao normal ou não. Em alguns casos ela volta, em outros casos ela não volta. Isso não tem muita... A gente consegue ter ideia. Será? Acho que vai voltar, acho que não vai. Pô, existe a possibilidade de voltar, mas a gente precisa tratar para ver. Alguns organismos reagem bem às medicações e pode voltar até o normal, outros organismos não reagem bem e o coração normaliza. Isso a gente não tem muito controle sobre isso. Em alguns casos a gente já vê, por exemplo, uma ressonância com fibrose mesocárdica, que a gente fala, que é a fibrose, a cicatrização do meio do músculo do coração. Não volta. E nesses casos o músculo já está cicatrizado, fez uma fibrose. Aquela parte fibrosada do músculo ela não funciona mais. Não adianta. Eu preciso tratar o paciente para evitar complicações mais graves, parada cardíaca, que ele fique ainda maior e mais fraco. Algumas medicações têm o poder de diminuir o risco desses problemas mais graves. Mas se já está fibrosado, eu não tenho mais o que fazer. Não adianta. Por mais que eu dê medicação, que eu faça um tratamento espetacular para esse paciente, o coração dele não vai voltar ao normal. Então esses outros exames ajudam mais no segmento e na descoberta das causas do que no diagnóstico em si. O ecocardiograma é o exame principal, mais simples, mais barato, de fácil acesso que a gente consegue para fazer o diagnóstico da insuficiência cardíaca. Tá? E tem tratamento? Como é que trata a insuficiência cardíaca? Se tem várias causas possíveis, o que eu faço? O que eu posso fazer para melhorar a situação? A insuficiência cardíaca ela tem um tratamento básico, o que a maioria dos pacientes vai fazer em algum momento, que é o tratamento de pressão. Precisa manter a pressão bem controlada, quanto mais alta ela tiver, se o coração já está fraco e a pressão está alta, é contra uma pressão alta que ele precisa bombear, se ele já está fraco, ele está perdido. Ele já não tem força para bombear contra uma pressão normal, imagina contra a pressão alta. Então, o controle de pressão é extremamente importante para diminuir o esforço do coração. Se o coração estiver batendo muito rápido, ele tem menos tempo para se encher. Então, se ele tem pouco tempo para se encher, entra pouco sangue e sai pouco sangue. Então, se eu deixar o coração um pouquinho mais lento, se eu deixar ele batendo um pouco mais devagar, ele tem mais tempo para se encher de sangue. Então, se ele se enche um pouco mais, ele bombeia um pouco mais. Então, manter a frequência cardíaca bem controlada é importante. O ideal para a maior parte dos pacientes é manter a frequência cardíaca entre 60 e 70. Quanto mais alto, mais esforço o coração vai fazer, então mais sangue ele mesmo precisa. Mais esticado ele vai ficar se ele tiver com mais sangue acumulado dentro dele, que ele está recebendo pouco, bombeando pouco, ele não funciona bem. Bombeando pouco, às vezes o sangue vai se acumulando dentro do coração. Ele fica cada vez maior, cada vez mais esticado e com menos força. Então eu preciso manter o coração calminho, batendo devagar e com a pressão muito bem controlada. Além disso, eu preciso manter a quantidade de líquido no organismo adequada. Então eu não posso deixar esse paciente beber muita água, beber muito líquido, a não ser que ele esteja colocando muito líquido para fora. Então a gente usa diurético com muita frequência para manter o balanço hídrico. A pessoa está tomando água e eu estou usando diurético para pôr o rim dela para funcionar, para não deixar reter líquido. Vamos pôr esse rim para funcionar e jogar água para fora. Isso é muito importante também. Grande parte dos pacientes usa diurético para controle e para tratamento das descompensações, né? Principalmente. Às vezes a gente dá a dose nos pacientes descompensados que estão inchados, estão com falta de ar, a gente dá doses altas de diurético para controle da insuficiência cardíaca, para melhorar a situação, trazer esse paciente de volta à normalidade, né? E existem algumas classes de medicações que são muito importantes, algumas delas são indispensáveis no tratamento da insuficiência cardíaca. Por exemplo, os OL, carvedilol, bisoprolol, metoprolol. No caso da insuficiência cardíaca, muitos de vocês devem usar o atenolol, devem conhecer o atenolol. O atenolol não é indicado na insuficiência cardíaca. Com coração grande e coração fraco, os outros OL são melhores do que o atenolol.
A Sandra Roseli está perguntando aqui o que significa disfunção diastólica. Disfunção diastólica, Sandra, é o coração um pouquinho mais duro do que o normal. Eu falei aqui da insuficiência cardíaca diastólica. A insuficiência cardíaca diastólica é a disfunção diastólica grave. Tem grau 1, 2, 3 e 4. Tá? Normalmente os sintomas aparecem e a insuficiência cardíaca diastólica aparece nos tipos 3 e 4, que são os tipos restritivos. O coração já está muito duro e não se estica muito, entra pouco sangue no coração e sai pouco sangue do coração. Então ele tem força, mas chega pouco, sai pouco. E as medicações, aqui voltando às medicações da insuficiência cardíaca, os OLs são extremamente importantes, são eles que vão deixar o coração mais lento, são eles que vão diminuir o esforço do coração, eles vão diminuir o risco de arritmias graves. Quanto maior tiver o coração, quanto mais fraco ele tiver, maior o risco de arritmias graves, inclusive de parada cardíaca. O coração grande ele mata mais por arritmia do que por estar grande, por estar fraco. O problema maior é a arritmia, são as arritmias graves, né? Até paradas cardíacas. E esse tipo de medicação, que são os beta-bloqueadores, o bisoprolol, o metoprolol, o carvedilol, eles diminuem o risco dessas arritmias graves, diminuem o esforço do coração, deixam o coração mais lento. Eles ajudam até o coração a diminuir de tamanho, que a gente fala que é o remodelamento reverso. O coração se remodela e aumenta de tamanho com a doença, as medicações fazem isso reverter e o coração, às vezes, em alguns casos, até voltar ao tamanho normal e voltar a bombear com força normal. Tá? Essas medicações também são importantes em pacientes que já infartaram. Tá? Na aula passada, alguém me perguntou aqui nos comentários por que o marido tinha colesterol alto, tinha infartado e tinha pressão alta, mas ele não tomava remédio de pressão, ele tomava o atenolol, que era para o coração. Nesse caso, é porque tinha infartado. Então, o atenolol é importante, é um desse tipo de medicação, é importante em pacientes que já infartaram. No caso da insuficiência cardíaca, lembrar que o atenolol não é uma das medicações indicadas. Tá? Outras medicações, outra classe de medicações importantes são os inibidores das enzimas conversoras de angiotensina, que são os IECAs, mais conhecidos como PRIO. Todo mundo aqui já ouviu falar num PRIO, captopril, enalapril, ramipril, lisinopril, nossa senhora, lisinopril, não, tem um monte de PRIO da vida aí, que eu até esqueci os nomes aqui agora. São vários. Os PRIO, eles também diminuem a pressão, diminuem o esforço do coração e ajudam o sangue a circular melhor pelo organismo, que eles fazem vasodilatação. Com a vasodilatação, o sangue circula mais fácil, os vasos estão mais abertos e isso faz a pressão ficar diminuída. Além disso, eles protegem os rins também, no caso da pressão alta, do diabetes. Então, os PRIO são importantes, os beta-bloqueadores, que são os OL, né, o bisoprolol, metoprolol, carvedilol, a espironolactona, que é um diurético, mas não é para isso que a gente usa ela. Na insuficiência cardíaca, a gente usa a espironolactona porque ela tem um efeito hormonal que protege o coração da fibrose e também ajuda a diminuir o coração, diminuir de tamanho. Tá? Então, a espironolactona é uma medicação importante e, obviamente, como eu falei aqui antes, os diuréticos, o mais conhecido, que a gente mais usa para tirar bastante líquido do paciente, no caso de descompensações, no caso de inchaço, é a furosemida. Tá? A furosemida é um diurético potente, a gente usa ele com grande frequência para controle da insuficiência cardíaca. As medicações que vão ser utilizadas para cada caso, para cada paciente, vão ser escolhidas pelo seu cardiologista. Tá? Nem todos precisam de todas, depende da gravidade da doença, da causa, depende do organismo do paciente. Alguns tomam medicações e têm efeito colateral, precisa tirar. Então, dependendo de toda a sua saúde, de todas as doenças que você tem, de como está, se tem sintomas, se não tem, do tamanho do coração, da gravidade da doença, o seu cardiologista vai escolher as melhores medicações para você. E além do tratamento básico, que é esse com remédios, diuréticos, PRIO, beta-bloqueadores, espironolactona, existe os tratamentos específicos para cada caso da insuficiência cardíaca. Dependendo da causa, a gente pode conseguir resolver ou controlar melhor o problema com alguns tipos de tratamentos ou medicações específicas. Por exemplo, se é por entupimento por doença coronariana, tem medicações que melhoram a circulação do coração. Tem entupimentos graves, precisa fazer angioplastia com stent, que é desentupir com a molinha. Pode fazer a ponte de safena, que é ponte mamária, ponte de safena, que é a revascularização miocárdica. Você melhora a circulação do coração, chega mais sangue nele, ele funciona melhor e a insuficiência cardíaca melhora. Então você tá tratando a causa.
Além do tratamento específico da doença, com as medicações já citadas, você trata a causa do problema. Quando você consegue descobrir a causa e ela tem um tratamento possível, às vezes você consegue resolver o problema resolvendo a causa, tá? Outra coisa que pode acontecer é doença cardíaca valvar. Tem uma válvula ruim, a válvula vazando muda toda a dinâmica do sangue dentro do coração e o coração fica grande por causa de uma válvula que falha, que não funciona bem, ou muito estreita, ou uma válvula que não fecha direito. Você, fazendo uma cirurgia de correção da válvula, às vezes você consegue resolver o problema e voltar o coração ao tamanho normal. A válvula estava causando, você tratou a causa, resolveu o problema. Algumas outras medicações que podem ser utilizadas no caso de arritmias. Às vezes você resolvendo a arritmia com medicações específicas, com ablação em alguns casos, que é ir lá e queimar o foco da arritmia. Você resolvendo a causa, você resolve o problema também. Pode reverter a insuficiência cardíaca tratando a arritmia de base. No caso da doença de Chagas, a doença de Chagas não tem cura. A gente trata os sintomas, a gente dá todas as medicações possíveis para dar qualidade de vida para o paciente, para tentar fazer o mínimo de descompensações possíveis, esse paciente ficar ruim, né, descompensado, inchado, e o organismo se desorganizar cada vez com menos frequência, mas a doença não vai resolver, não. O coração não vai voltar ao normal, o parasita não tem tratamento para o parasita que causa a doença de Chagas. A única coisa que resolve a doença de Chagas é o transplante cardíaco, que nem sempre é necessário, né? E em alguns casos pode ser implantado o marca-passo, em algumas arritmias ele pode ser usado o marca-passo para controle da arritmia, pode ser usado o ressincronizador, que quando o coração bate descoordenado, o ressincronizador volta à sincronia das partes do coração e ele pode reverter o problema também. Em alguns casos o CDI, que é um marca-passo, que na verdade ele não é para tratar a insuficiência cardíaca, ele é para tratar a complicação. Corações muito fracos, que têm alto risco de arritmia, ou pacientes que até já tiveram arritmias graves, parada cardíaca inclusive, às vezes sobrevivem, e a gente coloca o CDI, que é um cardiodesfibrilador implantável. Eu tenho pacientes que usam, inclusive. É tipo um marca-passo que é implantado debaixo da pele no peito do paciente e 2 fios ligados no coração. Quando o coração tem uma arritmia grave, uma parada cardíaca, por exemplo, vocês já viram em filme, em novela, na TV, quando alguém tem uma parada cardíaca, o médico vai lá com aquele aparelho e dá um choque no peito do paciente, o coração volta a bater. O desfibrilador ele faz o mesmo serviço, ele já está ligado direto no coração do paciente e vigiando o coração. Quando tem uma arritmia grave com parada, o próprio aparelho identifica a parada cardíaca e ele mesmo dá o choque no coração automaticamente e o coração volta a bater. Esse paciente é salvo de uma parada cardíaca por um aparelho que está implantado dentro do peito. Eu não vou me alongar muito nesses equipamentos, porque não são comuns da gente utilizar, e não tem porque eu ficar falando disso para vocês aqui, porque vai alongar a aula, e esse é um assunto mais técnico, um pouco mais chato. E quem tem insuficiência cardíaca pode ter vida normal? O que vai acontecer comigo? Por que eu preciso tratar? Eu não posso fazer exercício, eu não posso comer, eu não posso beber, eu não posso fazer nada? Minha vida acabou porque eu tenho insuficiência cardíaca? Não, você pode ter uma vida normal. Quanto pior for a doença, maior restrição você vai ter, óbvio, mas essa restrição não é por causa do médico, não é porque você não pode, é porque normalmente o paciente que tem insuficiência cardíaca não consegue fazer grandes esforços. Se ele estiver bem compensado e sem sintomas, ele consegue fazer uma atividade física, ele consegue ter vida normal no dia a dia, ir de um lado para o outro, se deslocar, ir no mercado, ir na padaria, trabalhar, mas na maioria das vezes ele não vai conseguir fazer grandes esforços porque ele tem uma doença. Né? Então, se você tiver condições de fazer uma atividade física, se o médico te liberar, não tiver entupimento, não tiver nada que justifique impedimento, você pode fazer atividade física. Grande parte desses doentes, o problema deles é que eles não se cuidam. Come mal, está acima do peso, está com o diabetes descontrolado, com a pressão descontrolada, e o principal, gente, isso é extremamente importante que vocês saibam disso. 60% das internações causadas por insuficiência cardíaca são causadas por má aderência ao tratamento. Não controla peso, não controla pressão, não toma os remédios corretamente. 60% dos pacientes internados por insuficiência cardíaca descompensada estão assim porque pararam de tomar as medicações, ou tomam dia sim, dia não, ou tomam o dia que quer, ou simplesmente não estou sentindo nada, por que eu vou tomar? E para de tomar o remédio. Não está sentindo nada porque está compensado, porque está tomando as medicações
adequadamente. Se não tomar, vai dar problema. Vai dar problema. Simples assim. Tá? Então precisa de tratamento adequado da pressão, da alimentação, do diabetes e da própria insuficiência cardíaca. Se toma remédios para o coração, tem que tomar todo dia. Não pare, não mude sem conversar antes com o seu cardiologista. Eu já falei aqui um pouquinho sobre a restrição hídrica, né? Que o pessoal pergunta, doutor, mas meu vizinho tem um coração fraco, só pode beber 800 ml de água, eu também? Aí isso vai ser avaliado pelo seu médico, a restrição hídrica é de acordo com o tamanho do problema, com a capacidade do seu coração, com os seus sintomas e se você está fazendo restrição hídrica ou não. Então não é para todo mundo que precisa da restrição hídrica. Alimentação. O que eu não posso comer se eu tenho coração fraco? Não existe restrição alimentar da insuficiência cardíaca. Você pode comer de tudo, óbvio. Você não vai se matar de comer picanha, não é para avacalhar. Mas arroz, feijão, carne, salada, fruta, verdura, legume, pode comer à vontade, não tem problema. Não tem nenhuma restrição específica de alimentos por causa da insuficiência cardíaca. Eu falei aqui sobre essas descompensações de 60% serem causadas por má aderência ao tratamento, não tomar as medicações corretamente. E os outros pacientes que se internam? Por que eles internam? Pode ser por evolução da doença, o coração está ficando cada vez mais fraco, chega uma hora que não consegue mais funcionar sozinho adequadamente, precisa de medicação, precisa de internação, de UTI, em alguns casos até de transplante. E outras doenças também podem descompensar. Como acontece com a pressão, com diabetes, se você pega uma infecção urinária, uma pneumonia, uma gripe, um resfriado, ou uma outra doença qualquer, né, uma sinusite. Se você tem uma outra infecção, a insuficiência cardíaca também pode descompensar. O organismo todo se desajusta, retém líquido, a pressão sobe e o coração acaba entrando na brincadeira e se descompensa e desajusta junto. Tá? Então, a maioria das vezes é por não usar as medicações corretamente e boa parte das outras vezes, dos outros casos que descompensam, são por outras doenças. Descompensou porque pegou uma gripe. Descompensou porque teve uma pneumonia. Descompensou porque a amígdala inflamou. E a pessoa acaba descompensando o coração também. Então, exatamente por ter várias causas possíveis, pelas descompensações acontecerem por não usar medicações corretamente, por maus hábitos. Por isso, como é uma doença complexa que depende de outros órgãos, depende de outras coisas, os bons hábitos são tão importantes. Manter a alimentação, manter a atividade física quando for possível, se o seu médico te liberar. Quanto melhor tiver a sua saúde em geral, menor o risco de pegar outras infecções que atrapalhem o coração, menor o risco da pressão descontrolada, do diabetes descontrolar. Então, você tendo o organismo ajustado e equilibrado, o risco de você ter uma descompensação é menor. Se você toma suas medicações corretamente, mantém sua pressão bem controlada, o risco de descompensações também é bem menor. Então, é extremamente importante o uso correto das medicações. Isso vai ajudar você a não descompensar. Para quem ainda não tem insuficiência cardíaca, vai diminuir o risco dessa doença aparecer com a pressão bem controlada, com o diabetes bem controlado. A qualidade de vida vai melhorar muito usando as medicações de forma correta. Você pode ter uma vida sem muitos sintomas, você pode ter uma vida normal, trabalhar, cuidar da sua família, cuidar da sua casa e ter uma vida confortável. E seria interessante que todo mundo na família tivesse um pouco de informação sobre a insuficiência cardíaca. Porque os pais podem ter e não estarem percebendo, os avós podem ter e não estar. Pô, vó, você está com o pé inchado aí, o que está acontecendo? Você está cansada? Se alguém em casa consegue identificar, consegue perceber, às vezes a pessoa está tão acostumada com aquele inchaço, não está incomodando, não está doendo, ela não anda muito mesmo, não está incomodando. Então ela não se preocupa, não procura ajuda. Se outra pessoa identifica, olha, falando, ali pode ter problema. Você tem um pai, um avô, a mãe, a avó, né, que já tem pressão alta, já tem diabetes, começa a ficar inchada, você está percebendo que ela está, na hora que vai conversar, começa a ficar cansada, passa uma consulta com o cardiologista, agende uma consulta para quem você ama, agende uma consulta para quem depende de você, que precisa da sua ajuda, e às vezes você consegue identificar um problema que o próprio doente não percebe, identifica uma doença mais grave, a gente consegue tratar e às vezes consegue até resolver o problema. E
tirar os sintomas, né? Melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, que às vezes não está incomodada, como eu falei, porque já está acostumada com aquilo. Para ele, aquilo é normal. É normal tá indisposto, cansado, dormindo mal, e tossindo, e com as pernas inchadas. Para ele já está acostumado com aquilo, eu já estou assim há um ano. E nem sabe que está com o coração grande, com o coração fraco. A gente, às vezes, outra pessoa identifica, leva no médico e a gente consegue identificar, resolver, ou pelo menos aliviar, melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, né? E lembrando aqui também os fatores de risco, né, gente? Eu falei aqui sobre sintoma, sobre causa, sobre tratamento e fatores de risco. Esses mesmos sintomas, como eu falei na aula anterior também, da dor no peito, entra um paciente com a perna inchada de 60 anos, hipertenso, que já infartou. Entra um paciente de 20 anos, 30 anos, com a perna inchada, que não tem doença nenhuma, eu não vou me preocupar tanto com a perna inchada nesse paciente mais jovem. Eu vou procurar outras causas. Vamos ver se tem varizes, se o rim está funcionando bem, se o fígado está legal. Pô, não estou achando. Vamos ver o coração também. Então, os fatores de risco são importantes. Se já tem problemas, se preocupe mais e desconfie mais desses sintomas. Pacientes jovens que têm uma perna inchada, que estão um pouco mais cansados do que o normal, na maioria das vezes o problema não é cardiológico. Então procure um clínico para te dar uma ideia inicial de qual pode ser o problema, ou vá direto no cardiologista e exclua a causa cardiológica. Mas pacientes jovens sem fatores de risco, na maioria das vezes, não precisa se assustar, se desesperar. Marque uma consulta, agende uma consulta, vá com calma e a gente tenta descobrir o que está acontecendo. Às vezes um clínico de bom, né, que saiba o que está fazendo ali, que consiga investigar isso, às vezes já te consegue resolver o problema, ou pelo menos excluir a causa cardiológica, que é o que mais assusta normalmente. Conhecendo e conseguindo identificar esses sintomas, sabendo como o corpo reage, o que está acontecendo, pô, isso aqui parece ser o coração, esse tipo de problema aqui pode ser cardiológico. Se você já tem essas informações e consegue identificar isso, você consegue fazer uma pessoa que às vezes não está pensando no coração, que não está sentindo ruim o suficiente para procurar um serviço médico, você consegue orientar uma pessoa que não está se queixando a procurar um serviço, descobrir uma doença que potencialmente é grave, para a gente conseguir tirar os sintomas e às vezes resolver o problema, ou pelo menos melhorar a qualidade de vida e diminuir o risco de complicações graves. Então, se alguém na família tem esse conhecimento, consegue identificar e levar esse paciente para um serviço médico, mesmo que seja uma consulta agendada, não necessariamente um pronto-socorro, você consegue evitar a evolução da doença. Quanto mais cedo a gente descobre, maior a possibilidade de tratamento, de evitar complicações futuras. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado aqui, que essa aulinha tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas que... Esse é um assunto um pouco mais chato. Hoje teve bem menos gente aqui na live, mas provavelmente porque pressão alta é muito mais comum, diabetes é muito mais comum, a dor no peito é um assunto que todo mundo quer saber sobre, muita gente sente mesmo não tendo doença cardiológica, mas insuficiência cardíaca é um assunto um pouco mais específico, é para quem tem doenças que causam ou para quem tem parentes que têm. Então é um assunto um pouco mais chato, mas acho que deu para entender bem aqui. Não dá para falar muito, porque é um assunto muito amplo também, tem muita coisa que poderia ser dita aqui, mas ia ser uma aula de 3, 4 horas. Então espero que isso aqui tenha ajudado a vocês a identificar melhor o problema, saber um pouco melhor o que pode ser feito e evitar complicações mais graves aí da insuficiência cardíaca. Tá certo, gente? Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Instagram. Tem uma perguntinha aqui que uma pessoa perguntou aqui sobre o ecocardiograma. Deu tudo normal, tá tomando medicações corretamente, mas sentindo dor no peito, perguntando se é devido aos esforços. PDK Leonardo, não sei se é devido aos esforços. Quem vê dor no peito relacionada ao esforço é o teste ergométrico. Então procure um cardiologista. Se você ainda não fez o teste ergométrico, converse com ele sobre a possibilidade de fazer. Algumas pessoas não podem fazer, dependendo de alguns outros problemas de saúde. Então, converse com o seu cardiologista sobre a dor no peito e pergunte se você pode fazer um teste ergométrico, que é o da esteira. Tá certo? Muito boa noite para o pessoal aqui no Instagram. Estou deixando por hoje. Um beijo, até amanhã. Aqui no Facebook, como sempre, vamos continuar.
E eu vou responder algumas perguntinhas de vocês aqui agora, caso vocês tenham alguma pergunta para fazer. Eu já vou começar a baixar aqui, porque pergunta tem bastante, na verdade. Enfisema, Fátima Linhares diz que tem enfisema e bronquite crônica. Como deve proceder? Deve proceder procurando um pneumologista, Fátima. Pneumologista é quem trata doenças do pulmão. E doenças pulmonares também podem causar insuficiência cardíaca, tá? Eu não falei sobre isso aqui porque não é comum de acontecer. Não era esse o foco da aula, mas pode. Doenças pulmonares podem causar problemas cardiológicos. Edileuza falando que os pais têm insuficiência cardíaca, precisa passar os dois no cardiologista e ajustar as medicações se for necessário. Hipertrofia causada pela hipertensão que foi mal cuidada. Essa hipertrofia da hipertensão, Francisco, às vezes ela é reversível, tá? Você perguntou sobre a hipertrofia concêntrica semana passada, né? Na aula algumas aulas atrás aí. Não sei se foi na dor do peito, se foi da pressão alta. Isso que você está falando aí, hipertrofia é hipertrofia concêntrica, né? Ela pode ser revertida com um bom controle da hipertensão. Débora Maia falando que a mãe tem insuficiência cardíaca aqui, que é muito preocupada com ela. Precisa preocupar mesmo, manter pressão bem controlada, as medicações de uso contínuo todo dia, certinho, sem pular comprimido. Daniel Lopes falando que o pai tem arritmia e está muito fraco. A arritmia tem vários tipos de arritmia diferentes, né? Então é difícil saber um pouquinho mais sobre seu pai aí, porque a arritmia é um termo muito vago pra gente. Eliana Nogueira dizendo que o pai está desenganado, o coração dele está fraquinho e não aguenta cirurgias. Cirurgia tem que ver para que precisa de cirurgia, né? A maioria dos casos de insuficiência cardíaca não é cirúrgico. Cirurgia nos casos de insuficiência cardíaca gravíssima para transplante, nos casos de entupimentos para fazer revascularização, né, ponte de safena, ou nos casos de válvulas, que às vezes corrigindo a válvula. Mas pode chegar a um ponto que está tão ruim que o risco cirúrgico é muito alto, né? O risco de morrer na cirurgia é maior do que o problema. Então é melhor deixar do jeito que está e tratar bem. Uma coisa que eu não falei aqui durante a aula que eu esqueci é sobre, eu sempre falo em todas as minhas outras aulas, é sobre os genéricos, né? Usar o máximo possível medicações de boa qualidade. E evitem o uso de genéricos em doenças graves. Insuficiência cardíaca é potencialmente grave e precisa de tratamento com medicações de boa qualidade. Kátia Faria dizendo que quase perdeu. Hoje não perde, Kátia. Se não assistir ao vivo, assiste depois gravado. Não tem problema. Francisca tratando hipertensão, extremamente importante. Jussara, 2 stents, esteatose. Jussara, não consigo responder se é cirúrgico, se não é sem te conhecer e sem ver os seus exames, tá? No caso do coração, se tem stents, provavelmente é porque não precisava de cirurgia. Se precisasse de cirurgia para ponte de safena, eles não teriam colocado os stents e teriam te mandado para revascularização. Mas eu não consigo te dizer se é cirúrgico ou não, sem conhecer você, sem te atender, colher sua história e ver os seus exames cardiológicos. O que causa arritmia? Neide está perguntando. Tem diabetes e hipertensão, mas está bem controlado, ainda dá arritmia. Arritmia, já falei aqui, Neide, arritmia é um termo muito amplo, tem um monte de tipos de arritmias diferentes, cada uma tem um tipo de causa, algumas não têm causa específica, elas simplesmente aparecem, então não dá para responder essa pergunta também aqui, tão específica assim. A Eliana Nogueira dizendo que tem arritmia, tem medo, mesma coisa, Eliana, qual o tipo de arritmia? Não sei, não consigo te dar nenhuma ideia aí se é grave, se não é, se vai ter problema mais para frente, se não vai. Rosângela tem sinusite. Sinusite não tem nada a ver com o coração, Rosângela. Se você tiver doenças cardiológicas, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, as crises de sinusite podem piorar a situação e fazer o seu coração descompensar, mas não é sempre que isso acontece. Francisca perguntando a diferença de hipertrofia excêntrica e concêntrica. Francisca, você faz umas perguntas aqui, hein? Pô, essas perguntas a gente ouve muito pouco no consultório, perguntas bem específicas, assim, muito inteligente a sua pergunta, inclusive. A hipertrofia concêntrica é o aumento da largura da musculatura do coração. O coração cresce para dentro. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui.
Você tem a cavidade dentro do coração, fazer assim, né? Cavidade dentro do coração. A concêntrica, o músculo vai ficando mais grosso e o espaço dentro do coração vai ficando pequeno. A musculatura vai ficando grossa e o espaço dentro do coração vai diminuindo. Isso é a concêntrica, ele cresce para dentro. Se olha o tamanho do coração por fora, no ecocardiograma ou no raio-x, por exemplo, o coração está do tamanho normal. Mas por dentro, o espaço lá dentro está pequenininho, então entra pouco sangue. Esse é um tipo é uma das possibilidades aí de causar a insuficiência cardíaca diastólica, que eu falei, que é o coração duro que cabe pouco sangue. A hipertrofia excêntrica é para fora. Então você vê o coração aumentando de tamanho. O espaço lá dentro vai ficando grande e as paredes vão ficando mais fininhas, porque elas vão se esticando. Esse é o coração que fica fraco. A hipertrofia excêntrica é o coração que fica fraco. Ostalina Cardoso, dizendo que tem lesão no coração, já fez 2 cateterismos. Tem que ver se tinha entupimento, se não tinha, se foi colocado stent, se não foi colocado. Coração crescido favorece vertigens, tonturas? Pode favorecer, Francisca. Tonturas, vertigens, desmaios são possíveis sintomas de insuficiência cardíaca. Nem sempre é causado por ela, mas é uma possibilidade sim. Minha mãe tem coração grande. Aqui a Maria de Fátima dizendo. Passar com o cardiologista, fazer o tratamento adequado. CIS e extrasístoles são sérias, né? Extrasístoles são batimentos anormais do coração, CIS, mas elas podem ser benignas, malignas, podem ser em pequena quantidade, em muito grande quantidade, depende do caso, tá? Existem extrasístoles com risco maior de arritmias graves, existem extrasístoles com risco menor de arritmias graves, algumas sem risco nenhum, tá? Isso depende de cada caso, a gente precisa fazer um exame e avaliar o seu coração. Insuficiência na válvula mitral é o que mesmo? A Fátima Santos está perguntando. A insuficiência da válvula mitral é quando a válvula mitral não se fecha corretamente. Essa válvula, ela não deixa o sangue voltar. O sangue que sai do ventrículo esquerdo, que está indo para o corpo, ele sai pela válvula aórtica e para ele ir para frente para a válvula aórtica e sair do coração, a válvula mitral precisa se fechar. Ela está logo atrás do ventrículo. Então, quando ele se contrai, o sangue tem que ir todo para a aorta. Se a válvula mitral não se fecha corretamente e ela deixa espaço, quando o coração tenta bombear para frente, parte desse sangue volta para dentro do átrio esquerdo e para dentro do pulmão. Isso é insuficiência mitral. Parte do sangue que o coração tenta bombear para o corpo volta para dentro do pulmão. Quando é leve, normalmente não tem sintomas e não tem muita gravidade. A moderada pode começar a dar sintomas, a grave pode aumentar o tamanho do coração, dar arritmias e dar gravidade, inclusive. Tá certo? Outra perguntinha aqui. Por que o cardiologista diz que posso andar 20 minutos se tem 2 stents? Então, Jussara, esse tipo de pergunta eu não consigo responder para você. Tá? Eu não conheço o seu coração, eu não sei se tem cicatriz de infarto, se não tem, se tem outros entupimentos. Você pode ter 2 entupimentos e eles terem sido desentupidos com stent, não teria problema nenhum fazer atividade física. Você pode ter 5 entupimentos que só deu para desentupir 2 com stent. Então eu preciso conhecer o seu caso, ver os seus exames para poder te dar melhores orientações sobre isso. Pressão tem sempre que ter C10, verdade? Pressão para quem já tem doença cardiovascular, no caso aí o stent é uma doença de entupimento no coração, o ideal é que as pressões nesses casos fiquem de 13/8 para baixo, tá? Sente fraqueza, toma atenolol, AS, simvastatina, teve uma pressão alta, por isso toma medicamento. Deve continuar? Eva, eu não falo sobre medicações específicas aqui, tá? Eu falo sobre as medicações que podem ser utilizadas em cada caso. Para o seu caso, eu não consigo dizer o que você precisa tomar porque eu não te conheço. Eu preciso de uma consulta sua, de todas as informações da sua saúde e dos seus exames, tá? Eu não posso falar sobre medicações. Nunca vocês vão me ver aqui dizendo para alguém para parar de tomar um remédio, para trocar de remédio, para tomar outro, que outro é melhor. Porque isso eu não consigo. Se eu não conheço o paciente, eu não consigo orientar sobre medicação. Jussara dizendo que tem o coração inchado só de um lado, isso acontece grande parte das vezes, o lado esquerdo é o lado inchado, é o lado que se esforça mais para bombear para o corpo. Tá? Gente, hoje eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo aqui, e eu vou deixar
para vocês, vocês que estão aqui na live, hoje a live teve um movimento menor, eu vou deixar para vocês no link, aqui na postagem da live, eu vou deixar para vocês um questionário. Eu vou mandar isso também nos grupos de WhatsApp para quem está no grupo. Eu vou mandar um questionário para vocês, perguntando de onde vocês são, quantos anos, o sexo, quais os assuntos que vocês gostariam de ver mais aqui no Instagram, vai ter no Facebook, no Instagram, vai ter um lugarzinho para vocês colocarem. Eu deixei uma lista lá dos assuntos mais comuns para vocês. Se vocês quiserem algum assunto extra, de preferência relacionado à área cardiológica, que é a minha especialidade, mas não necessariamente. Se tiverem dúvidas sobre outros assuntos, coloquem lá. Os assuntos mais pedidos eu vou fazer alguns conteúdos a mais sobre esses assuntos. Esse questionário é coisinha rápida, vocês vão responder em menos de 5 minutos. Eu vou mandar para vocês para melhorar a qualidade do que eu faço aqui para vocês. O que vocês querem ver, como eu posso ajudar vocês de maneira mais eficiente aqui, de maneira mais adequada. Quem está fazendo perguntas aqui para mim no Facebook, eu não vou conseguir responder agora ao vivo aqui para vocês, mas eu vou depois, mais tarde, entrar aqui e vou tentar responder o máximo de perguntas que eu conseguir aqui, tá? Então, deixem as suas perguntas aqui nos comentários, eu vou tentar responder mais tarde. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui, agradeço profundamente o carinho de vocês, as mensagens que vocês me mandam de apoio aqui, as perguntas que vocês fazem, estão vindo perguntas bem interessantes, e vai ficar a aula gravada aqui no Facebook, então para quem não conseguiu ver inteira, chegou no fim ou perdeu o começo, a postagem vai ficar aqui, entrem na postagem depois e assistam a aula completa, mostrem essa aula, os sintomas, como identificar a insuficiência cardíaca, mostrem para os seus familiares, isso é importante, todo mundo em casa ter um pouquinho de informação e conseguir identificar melhor a doença, tá certo, gente? Muito obrigado pela presença de vocês até tarde aqui mais uma vez hoje. Beijo, até quarta-feira que vem na próxima aula. Abraço.